Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. É tão bom estar em sua presença, na fonte de águas vivas, fonte de águas vivas, para me saciar, sentir a mão do Espírito de Deus, me conduzindo ao seu altar, Faz de mim o que tu queres, faz de mim o que tu queres, meu Senhor. Um novo ser vem em mim gerar. Quero ser como tu és, Quero ser como tu és. só a ti glorificar, Só a ti glorificar. Então canta, é tão bom saber, É tão bom saber que tu estás comigo, e tua presença e tua presença invadiu o meu coração, restaurou minha vida me salvou. e me salvou. É tão bom saber que tu estás comigo, É tão bom saber que tu estás comigo, e tua presença invadiu o meu coração, restaurou minha vida e me salvou. Agora você fala com Deus, então fala com o Pai Celestial, abra o seu coração, mas abra também os seus lábios para falar com Ele. Nosso Pai Santo e bendito, graças te damos por saber que o Senhor nos ouve, mas também graças te damos pelo privilégio de estar aqui agora, nos reunindo em nome do Senhor Jesus, para glorificar o teu nome, para exaltar o Senhor, para te agradecer, para te bendizer, para te exaltar o nome, pelo privilégio de podermos nos reunir em nome do Senhor Jesus e fazer a tua presença um fato. Glórias a ti, meu Pai, glórias a ti, Senhor. Requiando raminacro faciapo, reclassia camender, reviando la vashibia covaseria, rossininclovia covasaria, arrovasebi, rambia comandar, rebiasso riasso liclapia crovasé. Glórias ao teu nome, nós te adoramos, Senhor, na linguagem dos homens, na linguagem dos anjos, na linguagem que o Senhor concede. Rovassoria clova sembe camaná, arra sembe cavacibi alva surprianto comandovia. Pode abrir os teus lábios, não tenha vergonha, não deixe os problemas da sua vida impedirem a adoração ao Senhor. Abra os seus lábios, abra o seu coração, pode glorificar o Senhor agora. Peça para Ele fazer uma transformação na tua vida nesta noite. Peça para Ele fazer um milagre na tua vida esta noite, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, aleluia, hoje e será o mesmo para sempre. Glórias ao teu nome. E é por isso, Senhor, que mais uma vez nós dizemos ao Senhor: É tão bom saber que tu estás comigo, e tua presença invadiu o meu coração, restaurou minha vida e me salvou. mais uma vez, só a igreja agora vai. É tão bom. Tua presença restaurou minha vida.
vida e me salvou. Com as mãos ao céu, por favor, fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço novamente pelo privilégio de estar aqui na tua casa, reunidos em nome do Senhor Jesus, para te adorar, para te agradecer, para engrandecer o teu nome e para te pedir, Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, através de um grande milagre, e eu já te agradeço por este milagre, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Pronto? Olha, tem a sua Bíblia consigo? Abra, por favor, inicialmente, em Gênesis capítulo 12, por favor. Olha só, antes da gente ler aqui, você se lembra quando você se casou? Ai, pastor, nem me lembro desse dia, né? Por quê? Ah, porque foi muita emoção. Ah, bom, né? Não foi arrependimento não, né? Não foi não. Como que você estabeleceu uma aliança com a tua esposa ou com o teu marido? Através de promessas. Amém, pessoal? Como que você estabelece uma aliança? Com promessas. Te prometo amar, respeitar, cuidar de você todos os dias da minha vida, na saúde, na doença, está amarrado no nome de Jesus, né? Na prosperidade, na diversidade, tal, até que a morte nos separe. É uma promessa. Ninguém estabelece uma aliança com o outro falando assim, ó: eu prometo te espancar, te humilhar, pisar em você, explorar você, chutar você a hora que eu quiser. Quem que vai dizer sim para isso? Ninguém, né? Mas pelo contrário, porque alguém faz uma promessa de amar, respeitar e cuidar, a outra parte vai dizer sim. Muito bem. Toda aliança na Bíblia, ela é feita com promessas. E eu quero que você guarde bem essa palavra, aliança. Dela depende uma vida de milagre e uma vida de sucesso. Se você não entender o que é uma aliança, você fica crente perdido. Não digo perdido espiritualmente, né? Você não vai para o inferno por causa disso. Mas você fica um crente meio que não sabe o que faz. Não sabe como ora orações inúteis às vezes, ora orações que são fracasso. A vida não anda. E não é isso que Deus quer, né? Deus quer uma vida com abundância. Uma vida onde você, ainda que tenha lutas, tenha sucesso em todos os seus empreendimentos. Mas isso vem de uma aliança com Deus. Então, o texto que você vai ler comigo aqui, embora esse pedaço, esse texto de Gênesis 12, não use a palavra aliança, foi feita uma aliança entre Deus e Abrão. Depois no capítulo 15, aí se usa a palavra aliança. Mas Deus ele fez uma aliança com Abraão e foi fortalecendo essa aliança com o passar do tempo. E o que aconteceu com Abraão? Então vamos ler o texto aí para você poder entender melhor. Capítulo 12, versículo 1. Olha o texto aí, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão. Lembra que nessa época ele não se chamava Abraão ainda, era um A só. De novo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha a primeira promessa: de ti farei uma grande nação. Olha a outra promessa: e te abençoarei. E que mais? E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Essa é outra promessa. Seja você uma bênção. Você percebeu aqui, olha para cá, que Deus não diz tenha uma bênção. Não, Ele diz seja você a própria bênção. Onde você passar o negócio vai ser abençoado. São promessas. Deus estava fazendo com Abraão uma aliança. Uma aliança. Continua lendo, por favor. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é uma promessa. Agora outra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditas quer dizer abençoadas, viu? Todas as famílias da terra que creem em Jesus
são abençoadas com a vida eterna, são abençoadas com o Espírito Santo, são abençoadas com a saúde para essa terra, são abençoadas com prosperidade, provisão e sustento, com força e com livramento. Anteriormente ele disse: abençoarei os que te abençoarem, quer dizer, os teus amigos vão ser abençoados por causa de você, mas ai dos teus inimigos. Isso é promessa de aliança, gente. Isso é promessa de aliança. Ele falou: em ti serão benditas as famílias da terra. Por quê? Porque através de Abraão veio Jesus. E todo aquele que aceita Jesus passa a ser um descendente dessa aliança aqui. Um descendente de Abraão, perdão, e um herdeiro dessa aliança. Agora escuta bem o que significa uma aliança, gente. Aliança é a coisa mais sagrada que existe no universo. Por isso que Deus abomina o divórcio. Porque eu sei que, como eu sempre digo, eu tenho que fazer essas pontuações aqui. Cada caso é um caso. Então existe uma exceção, algumas exceções para se aprovar um divórcio. Por exemplo, adultério. O adultério é um motivo para divórcio se a pessoa quiser. A pessoa pode perdoar e falar: não, vou dar mais uma chance, e beleza. Aí é questão pessoal. E tem aquelas pessoas que vão dizer: pastor, perdoei, não tenho mágoa, não tenho ressentimento, só que a confiança acabou. Um adultério é uma coisa muito grave e pesada. Então para mim não dá mais, porque eu não vou confiar. Então, para evitar briga, desentendimento, dissabor, eu prefiro separar, já que aconteceu isso. E tem aquelas pessoas que vão dizer, e podem dizer hoje: pastor, eu passei por isso, mas eu dei uma chance para o meu esposo, ou eu dei uma chance para a minha esposa, e glória a Deus, eles aproveitaram aquela oportunidade e mudaram. E hoje nós vivemos melhor até do que vivíamos antes. Então existe caso e caso, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Só que fora, e também tem o caso de violência física, né? Apanha, fica difícil, porque aí é melhor o divórcio do que alguém tirar a vida do outro, uma pessoa tirar a vida da outra. Então tem as suas exceções. Só que fora isso, a não ser que a outra parte não queira mais, todo divórcio é algo horripilante aos olhos de Deus. E tem muitas pessoas que pensam em se separar, né? Por motivos bestas até, né? Ah, porque ele engordou, porque ficou barrigudo, porque ficou careca, ou porque tá porco, não toma banho. Isso aí não é motivo. É difícil de lidar? Sim, mas não é motivo, tá? Não é motivo. Ah, porque não sabe fazer comida direito, porque ficou chata, fazer o quê, né? É isso aí, agora você aguenta e vai até o final. Como se diz, né? Você comeu a carne, agora tem que roer o osso, né? É isso daí. Gente, é isso daí. Você não prometeu nos votos de casamento ajudar, cuidar? Às vezes a pessoa está com um problema e fica chato, aquela coisa toda, porque é um problema espiritual que a pessoa está passando. Então, em vez de buscar divórcio, em vez de buscar brigar, em vez de buscar criticar, por que não buscar orar pelo seu cônjuge? Por que não buscar amar e ajudar a se levantar, gente? É isso que tem que fazer. É o amor, é um ajudando o outro. Às vezes a pessoa está em situação espiritual problemática e nem sabe que está. Repito. É aí que você tem que entrar com oração, com intercessão, pedindo para Deus abrir os olhos da pessoa. É a ajuda que você pode dar, mas voltando no ponto principal. Uma aliança é isso. E por que Deus ele honra tanto alianças? Porque aliança é a tua palavra dada. Aliança é quando duas pessoas se unem de tal maneira que o que uma tem pertence ao outro, e o que o outro tem pertence a um. É aquele negócio de fazer o que tiver ao seu alcance para beneficiar, ajudar, auxiliar ou socorrer o outro. Aliança é isso. Aliança é você se entregar de uma maneira onde parece que vocês são irmãos, de sangue até. Aliança é uma coisa muito profunda. Então Deus ele honra uma aliança quando você sustenta essa aliança. Por isso que Deus abençoa muito aqueles que estão em dificuldade, mas sustentam a aliança que fizeram, por exemplo, no casamento. Mas nós não estamos falando de aliança de casamento aqui. O assunto principal é a nossa aliança com Deus. Seria um casamento espiritual, né? Mas a nossa aliança com Deus é o que está no assunto aqui hoje. Porque Deus ele fez uma aliança com Abraão. Uma aliança onde Deus chamou, não foi Abraão que escolheu Deus.
Foi Deus que escolheu Abraão. Tanto é que ele falou: Abraão, vem cá que eu quero falar com você. Sai dessa tua terra aqui, que essa aqui é uma terra de idolatria. Você tem que sair daqui, porque aqui nesse meio aqui tua fé não vai crescer. Sai desse lugar, vai para uma outra terra que eu vou te mostrar. E aí ele começa a prometer uma série de coisas para Abraão. Era uma aliança. E Abraão aceitou isso daí. Agora, você quer ver, além da sacralidade de uma aliança, quer dizer, o quanto que ela é sagrada, você quer ver como Deus honra uma aliança com ele? Estamos no capítulo 12. No capítulo 14, no 13 e no 14, a Bíblia mostra um problema que Abraão teve. O sobrinho dele foi levado cativo por alguns reis que estavam ali fazendo guerra, alguns reinos contra outros reinos. E nisso, o sobrinho de Abraão, o Ló, foi levado cativo. O Abraão ficou sabendo. Só que, como que Abraão ia vencer alguns exércitos de reis que tinham soldados treinados para a guerra, sendo que ele não conhecia nada de guerra, e o pessoal que ele tinha eram apenas pastores de ovelhas? A Bíblia diz que Abraão escolheu 318 homens da sua casa, dos mais preparados, mas eles não eram soldados, eles eram pastores de ovelhas. Eles entendiam de ovelha, entendiam de dar comida para a ovelha, dar o pasto para a ovelha, dar água para a ovelha, tratar a ovelha quando ela se machucasse, mas não entendiam de batalha. Mas Abraão pegou aqueles 318 e foi resgatar o seu sobrinho. Ele foi na fé de uma aliança. Por que Abraão fez isso? Porque ele conhecia a aliança que tinha com Deus. E quando você sabe que tem uma aliança, entende essa aliança e confia nela, você tem o apoio do Todo-Poderoso. É aí que ele entra em ação em teu favor. Ele não vai tirar você da tua luta. Ele vai falar para você lutar, para você enfrentar, para você levantar a cabeça e seguir em frente. Mas ele vai estar com você em teu favor. E diz a Bíblia que Abraão venceu aquela batalha, botou uma parte dos exércitos inimigos para fugir e a outra parte matou. Mas olha, exércitos de homens treinados para a guerra, inimigos de Abraão, fugiram de medo, porque Abraão e mais 318 homens de fé, que conheciam a aliança que tinham com Deus, foram atrás e resolveram o problema, confiando, eu não vou nem dizer confiando em Deus, sim, claro que isso aconteceu, mas mais do que isso, confiando numa aliança que tinham com Deus. Sabe o que Abraão sabia? O que muito crente não sabe hoje. Deus tem uma aliança comigo. O que Ele prometeu, Ele tem que cumprir. O que Ele me prometeu, Ele tem que fazer. Abraão confiava na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Muito crente não confia. O crente até ouve a promessa, mas não acredita. Tanto não acredita que na hora do problema, muito crente chora, lamenta, reclama, murmura, e culpa os outros, né? A culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do irmão, a culpa é do irmão de sangue, a culpa é do cunhado, a culpa não sei de quem, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do vizinho, a culpa do patrão, a culpa é do colega de serviço. A pessoa que sabe o que Deus diz e acredita no que Deus diz, nunca vai fazer esse papelão. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Havendo Deus prometido, não cumprirá? Havendo-lhe falado, não fará? Sabe o que isso significa? Cada promessa que Deus deu, Ele não se arrepende, Ele não volta atrás. Se arrepender nesse sentido, de voltar atrás, tá? Outro dia a irmã perguntou para mim: pastor, o senhor falou que Deus não se arrepende. Eu falei: não. Mas em Gênesis fala que Ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Peraí, mas isso aí é outro tipo de arrependimento. Isso é um sentimento de tristeza, porque a caca que o ser humano fez estragou tudo. Não é nesse sentido. Deus ele não se arrepende daquilo que Ele diz, das promessas que Ele dá. É que nem quando você vai, por exemplo, às vezes comprar um automóvel ou uma casa e no contrato está assim, sem arrependimento. Ou seja, depois que você assinou o contrato, não tem volta.
não tem como desfazer, né? Gostou ou não gostou, vai ter que sustentar. É nesse sentido que a Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender. Cada promessa, cada revelação que Ele dá, Ele tem que cumprir. E olha, eu não sou ninguém para mandar em Deus, tá? E nem você. E não é isso que nós fazemos. Quem somos nós para mandar Deus fazer alguma coisa? Ninguém. Mas não é nesse sentido também que nós mandamos Deus fazer alguma coisa. Nós apenas pegamos o que Ele falou. Se Deus falou, Ele tem que cumprir. Entendeu? Por que nós afirmamos com certeza que Ele tem que fazer? Porque foi Ele que disse. Ele falou, não tenho por quem jurar. Então eu juro por mim mesmo que eu vou fazer. E cada promessa que Ele deu para Abraão, e cada promessa que Ele deu para nós, na Bíblia, constituem a aliança que nós temos com Ele. Quando Abraão saiu em busca do seu sobrinho, ele saiu diante dos olhos das pessoas como alguém que não ia ter sucesso. Porque como que um homem já de idade, com 318 homens que criam ovelhas, vão vencer 4 reis, 5 reis? Como é que eles vão vencer? Não tem condição. Mas a aliança que ele tinha com Deus fez toda a diferença. Por quê? Porque Deus capacitou Abraão a vencer. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Você viu o que uma aliança faz? Uma aliança é assim, ó. Quando o outro não consegue, aquele que tem aliança vem e ajuda e supre a necessidade. É isso que Deus faz. Aliança é isso. Então, se você entender que você tem uma aliança com Deus, e uma aliança firmada, é melhores promessas do que as do Antigo Testamento. As do Antigo Testamento também são para a gente, mas as do Novo são melhores ainda. Por isso que a Bíblia fala que nós temos uma aliança melhor, fundamentada em melhores promessas. Melhores promessas. E essa aliança, ela é, no nosso caso, simbolizada por um único elemento. Simples de tudo: o cálice contendo o suco de uva. Quando você pega o cálice da Santa Ceia, que nós vamos celebrar daqui a pouco, quando você pega aquele cálice, você está lembrando da aliança que Deus fez com você. Você tem uma aliança com Deus. Aquele cálice contendo o suco de uva representa o sangue de Jesus, que é o selo da nossa aliança. O que Jesus disse na última ceia? Ele não falou que isto aqui é a aliança, é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Ou seja, cada vez que você celebra a Santa Ceia, cada vez que você toma aquele cálice, você está dizendo, talvez você não soubesse disso até hoje, né? Mas devia estar sabendo. E se não estava sabendo, está sabendo agora. Isso aqui significa uma aliança. Eu tenho uma aliança, eu estou aliançado não com qualquer pessoa, mas com o Todo-Poderoso, aquele que pode me socorrer quando uma doença tenta atacar o meu corpo, aquele que pode me socorrer quando tem uma necessidade material ou financeira, aquele que pode me proteger do inimigo, aquele que pode me proteger da traição, aquele que pode me proteger dos inimigos escondidos, daqueles que falam mal pelas costas. Ele pode me proteger do inimigo oculto. Ele pode me encher com o Espírito Santo. Ele pode me capacitar para repreender demônios, expelir demônios, como pode capacitar qualquer um dos que estão aqui, sendo a única condição que você tenha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. Você aceitou Jesus? Você tem uma aliança com Cristo, com Deus, com Cristo e com Deus, né? Se você aceitou Jesus, você tem uma aliança com Deus. Então, quando você for orar, você pode confiar de todo o teu coração que você será respondido por causa dessa aliança. Amém, pessoal? Só que tem um detalhe. Você vai dizer, pastor, que maravilha, nossa, que aliança maravilhosa, então eu tenho tudo nessa aliança. Sim, tem tudo, literalmente. Porque Jesus fala que, Paulo fala, que tudo é nosso. Só que tem um detalhe, né? Como eu estava dizendo. Na aliança com Deus, nós temos um montão de privilégios e de direitos. Ah, eu tenho direito à cura? Tenho. Eu tenho direito à prosperidade? Tenho. Eu tenho direito a uma vida vitoriosa? Sim, tenho. Eu tenho direito à habitação do Espírito Santo no meu coração, dentro de mim, no meu corpo? Sim, tenho. É meu direito. Eu tenho direito à minha família salva?
crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tenho direito. Só que, juntamente com o direito, nós também temos os deveres. Aqui é o ponto onde muita gente cai do cavalo, né? Porque tem gente que só quer direito, né? Não quer dever. As pessoas querem muitas vezes, eu quero ser curado, eu quero ver, porque Deus falou na palavra, na promessa. Amém, falou mesmo. Grande pergunta: você tem cumprido os seus deveres? Por exemplo, a palavra de Deus fala assim, sobre o dever de orar sempre e esmorecer jamais. Dever de orar quando? Sempre. Você ora sempre? Cada um responda por si, né? Sinceramente, gente, hoje em dia os crentes estão muito ruins de oração. São a minoria que ora bastante. É a minoria que são crentes de oração. A maioria, lógico, vai dar uma desculpa, né? Eu trabalho muito, eu tenho muita coisa para fazer. Outros tantos vão dizer que não sabem orar. Porque se você praticar a oração, você vai ficar excelente nela. Mas tem que começar a orar. Tem que começar a fazer. O corpo, a tua carne, ela vai achar muito melhor pegar, se assentar naquele sofá seu, que já tem a marca do seu traseiro lá, né? Faz a forma, né? Até você olha para o sofá, está até torto assim, né? Você senta só ali, né? Pega o controlinho, pá, a série vai começar. Que série legal, que filme legal. Cadê a oração, hein? Não deu tempo. Ruim, né? Tá vendo? Esse mundo é muito sedutor. E o duro é que o diabo coloca na tua cabeça assim, ó, você não está fazendo nada de errado, você não está bebendo, usando droga, se prostituindo, fornicando na rua aí, não, você está só assistindo um filme na sua casa. Peraí, mas Jesus falou para orar sempre. Se eu estou gastando um tempão com coisas que não edificam em nada, só enche a cabeça de porcaria, e não tem oração, eu estou pecando, eu estou falhando no meu dever. Então entenda o seguinte: Deus tem uma aliança com você, mas você tem que entender que o não cumprimento da tua parte na aliança bloqueia a sua fé. Não bloqueia as bênçãos de Deus, bloqueia a tua fé de alcançar as bênçãos de Deus. É assim. Então, se você não tem cumprido a sua parte na aliança, proponha-se hoje a começar a cumprir. Quais são os meus deveres? Orar sempre é um deles. Alegrai-vos sempre. Tem crente que vive emburrado o dia inteiro. É um azedume medonho. Olha para a cara do crente, parece que está bravo com a gente, né? Aquela cara fechada. Chupa um limão, filho. O que aconteceu? Esse problema é grande coisa. Problema todo mundo tem. É por causa de problema que você fica chateado? É porque você não está confiando que Deus está com você. Porque se estivesse confiando, você não ia ficar desse jeito. E ele fala que está, né? Mas tem que se alegrar sempre. Dever do crente: perdoar. Você perdoa? Você é rancoroso? Não perdoa. Perdoei, só estou magoado. Lindo. Você não perdoa coisa nenhuma. Quem perdoa não fica magoado. Quem perdoa, se a pessoa é aquela pessoa difícil de lidar, você vai perdoar, você vai amar, você vai liberar mesmo perdão, você nunca mais vai falar mal dela. Se você encontrar na rua, você vai cumprimentar, como se nada tivesse acontecido. Mas tem pessoas que não dá para conviver junto, isso é verdade. Perdoar não significa que você é obrigado a conviver com a pessoa, porque tem pessoa que é encrenqueira, tem pessoa que é difícil de lidar, tem pessoa que dá tunga em você 1, 2, 3, 10 vezes. Então, se você não quer passar por isso, então perdoa, mas cada um no seu quadrado, como diz a letra daquela música do mundo, né? Mas que tem em si uma verdade, né? Cada um cuida da sua própria vida, como a Bíblia também ensina. Então, você para cá, você para lá, eu para cá, e vamos tocando a vida no amor de Deus. Beleza. Mas tem que perdoar, amar teu inimigo, orar por quem te persegue. Você já está cansado de ouvir aqui, né? Você faz isso? Gente, quantos crentes escutam falar mal dos outros? Crente falando mal dos outros. Fala mal do patrão, fala mal do vizinho, fala mal do parente. Por que você fica falando mal dos outros? Eu não estou falando mal, estou falando a verdade. Essa é a grande desculpa para falar mal dos outros. Mesmo que seja verdade, o que você tem que falar?
o amor não age inconvenientemente. Você sabe de um erro dos outros aí? Ó, caladinho. Tem crente que ama pôr o podre dos outros na rádio clube, piar um rádio clube, né? Tem crente que ama colocar o erro dos outros nos jornais, vamos dizer assim, né? Quer espalhar. Oh, ficou sabendo? O irmão fulano, o que está fazendo? Você não sabe como você pode estar destruindo uma vida que Deus ama. Você não tem que falar nada, fecha o bico. A Bíblia manda fazer assim. O amor não age inconvenientemente. Obrigação do crente. Você sabe o pãozinho da ceia que você come? Ele não representa só o corpo físico de Jesus. Ele representa o corpo místico. O que é corpo místico? A igreja. Cada pedacinho de pão é cortado de um pão maior. Cada pedacinho de pão junto forma um pão só. Cada um de nós forma, é um membro do corpo de Cristo. E todos nós juntos formamos o corpo completo dele. Quando você fala mal de um, está ferindo o teu próprio corpo. Para de falar mal. Obrigação do crente, dever do crente. Entre tantos deveres que nós temos, é só você lendo a Bíblia. Paulo fala assim, ó, deixando a mentira de lado, fale cada um ao seu próximo a verdade. Não é para você contar a tua vida para todo mundo. O teu particular é teu particular. Você não tem que ficar contando tua vida para ninguém. Não significa isso. Só significa o seguinte: seja sincero quando você for conversar com alguém. Não tem que mentir. E se for algo que pode causar problema, prejudicar alguém, ó, fecha a boca. Mas não inventa fato que não existiu. Obrigação do crente. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor com que vocês se amam mutuamente. Não deva nada para ninguém. Está devendo para alguém, crente? Dando calote nos outros aí? Vai pagar a tua conta. Não dá. Vai no mínimo dizer: devo, não nego, pago quando puder, né? Mas dá uma satisfação. Não dá? Pois é. O nome dos crentes vai sendo blasfemado por atos desse tipo aí. Gente, eu não quero pegar no pé de ninguém, nem meu propósito nem é isso. Eu estou dizendo para você o seguinte: nós temos uma aliança tão poderosa, capaz de mudar a nossa história, tão forte essa aliança, mas é que a gente não entende. Primeiro que a gente tem uma aliança, e tem que entender isso. Eu tenho uma aliança, essa aliança não vai ser feita, já foi feita, já está selada. Eu estou nessa aliança, mas essa aliança funciona quando as duas partes são fiéis. Agora, Deus sempre é fiel, Deus jamais vai decepcionar a gente. O problema é a gente, que muitas vezes não cumpre a nossa parte, não cumpre. Mas quando a gente cumpre, Deus ele tem que fazer a parte dele. Ai, pastor, mas eu fiz a minha parte e Deus não me abençoou. Talvez você não tivesse essa fé, que tem uma aliança. Quando tem uma aliança com Deus, a tua oração, ela deixa de ser uma oração de pedinte, uma oração de filho de mendigo. Aquela oração assim: ai meu Senhor, tem misericórdia, se eu merecer, o Senhor me dá, porque eu não sei o que tem, estou passando por isso, Senhor, me ajuda. Aquela lamentação toda. A oração de quem sabe que tem uma aliança é assim, ó: Pai, na tua misericórdia o Senhor me chamou para uma aliança. Nessa aliança o Senhor falou que não quebra essa aliança, nem nega, e nem renega, e nem viola, né, essa aliança, e nem contradiz o que os teus lábios falaram. Então o Senhor falou da cura, o Senhor falou do Espírito Santo, recebo pela fé, glória a Deus. Acabou. E se firma nisso, até acontecer aquilo que você está pedindo. Agora presta bem atenção, olha só, o dízimo entra nisso. A palavra de Deus, ela fala do dízimo como uma coisa tão sagrada, e muitos crentes não entendem assim. Às vezes você já ouviu algum crente por aí falar: não, dízimo não é para hoje, é do Antigo Testamento. Mas peraí, você leu o Novo? Leia o Novo para você ver se não está lá. Jesus referendou o dízimo, ele confirmou. Paulo usa o sistema dizimal para sustento ministerial. Hebreus fala sobre isso. A Bíblia revela, isso não é lei de Moisés, isso é revelação. Está lá em Levítico, na época de Moisés, mas Deus não estava dando uma lei, Ele estava apenas revelando um fato. Ele falou assim, ó: todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. Pertencem a Ele. Olha, a terra é de Deus, mas Ele deu essa terra para a gente usar.
Ele falou: usem como quiserem, tudo é de vocês, mas a 10ª parte vocês devolvem para mim. Engraçado é que Deus fala: devolvam para mim, né? Mas é lógico que Deus não precisa de dinheiro, lógico que não. Mas todas as vezes que Deus fala sobre isso, Ele se refere à sua obra aqui na terra. Essa precisa de dinheiro. Às vezes a pessoa fala assim: mas não, o dízimo tinha que ser levado no templo de Salomão. Hoje não tem mais templo de Salomão. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Aquele templo de Salomão que você vê na televisão, lá em São Paulo, da Igreja Universal, aquela nunca foi e nunca será templo de Salomão. Pode dar o nome que você quiser, mas não é templo de Salomão. É um templo evangélico, mas não é o templo de Salomão. Tenta imitar, mas não é o templo. É bonito, é grandão, mas não é o templo de Salomão. O templo de Salomão é aquele que ficava lá em Israel, lá em Jerusalém, que foi Salomão que edificou. Depois de um tempo, né? Foi destruído, depois reconstruíram, e depois Herodes, ele aumentou em volta do templo, né? E deu uma melhorada boa no templo, mas no ano 70 foi destruído. Sabe lá naquelas fotos que você vê de Jerusalém, que tem aquela cúpula dourada? Aquele é um templo muçulmano. O templo de Jerusalém era ali onde está aquela mesquita, acho que é mesquita que se chama. Mas o templo vai ser reedificado lá. Ah, mas como, pastor? Já tem uma mesquita lá, tem um templo muçulmano lá. Vai derrubar. Está profetizado, o templo será reconstruído. Não se sabe quando, e pode ser que estejamos bem perto desses dias. Mas o assunto não é esse, só para você entender. A pessoa fala assim então: né, mas o dízimo tem que ser entregue no templo, hoje não tem mais templo. Ué, eu pergunto para você, Abraão, quando dizimou, não tinha templo também. O templo só foi construído 1000 anos depois de Abraão. E para onde que Abraão entregou o dízimo? Entregou para o sacerdote Melquisedeque. As pessoas, quando não querem fazer o que Deus manda, arrumam desculpas. E tem aqueles que vão dizer: pastor, eu não dou desculpa não, mas também não dizimo. Mas eu vou explicar o porquê. É porque eu tenho medo que vai faltar. Não é que não está na Bíblia, eu sei, Deus fala, sei, mas não sei, dá uma dúvida na hora de dizer. Pois eu digo para você, é muito melhor ser honesto assim do que inventar desculpa. É claro que nem Deus vai te obrigar, né, filho? Deus não obriga ninguém, não força ninguém. Ele manda, Ele dá a ordem, dá a palavra, mas cada um faz se quiser. Mas veja que é um dever do crente. Agora tem um detalhe: Abraão estava voltando da batalha de resgatar o sobrinho dele. Abraão venceu aquela batalha e ele ficou com os despojos de guerra. O que é despojo de guerra? É aquilo que sobra da batalha para compensar o gasto que foi usado na guerra. Então o vencedor fica com o que puder pegar, passa a ser propriedade do vencedor. Toda guerra é assim. Sabe o que Abraão fez? Abraão pegou, voltando da batalha com os despojos, encontrou com o sacerdote Melquisedeque. O sacerdote Melquisedeque, a Bíblia não fala quando nasceu e nem fala quando morreu. A Bíblia usa ele como um exemplo de eterno. Claro, o Melquisedeque verdadeiro, ele nasceu e morreu, mas ninguém sabe quando, a Bíblia não dá esses detalhes. Por isso que se usa o sacerdócio de Melquisedeque como sacerdócio eterno. Abraão, voltando da batalha, encontrou o sacerdote e entregou para o sacerdote os dízimos dos despojos de guerra. E foi abençoado pelo Melquisedeque. Agora, por que Abraão dizimou? Para o devorador não pegar ele. Não, Abraão nem sabia de devorador. Embora isso seja um fato, devorador devora mesmo, existe isso daí. Agora tem um detalhe: Abraão fez isso, gente, porque ele sabia da aliança que ele tinha com Deus. Sabe por que Abraão devolveu o dízimo? Porque era um modo dele expressar a gratidão a Deus, por Deus ter feito uma aliança com ele. Porque se não fosse aquela bendita aliança, ele jamais teria resgatado o seu sobrinho Ló e a família dele. Jamais teria conseguido vencer os reis. Abraão com 318 venceu um exército treinado.
Porque era capaz? Não, porque tinha uma aliança com Deus. Agora eu imagino, porque o texto ele é resumido, mas eu imagino Abraão todo feliz voltando da batalha, cansado, suado, voltando com o sobrinho inteiro, ileso, né? E de repente encontra com Melquisedeque, o sacerdote. Imagino a reação de Abraão falando com o sacerdote. Imagino eu, lágrimas escorrendo dos olhos de Abraão, passando pela sua barba, aquele choro de gratidão, aquele choro de quem diz assim: olha, o que seria de mim se não fosse esse Deus maravilhoso que fez uma aliança comigo? Sem essa aliança eu estaria perdido. Se eu não estivesse dentro dessa aliança, eu estaria perdido. Se eu não estivesse nessa aliança, eu não sei o que teria sido da minha vida. Imagina Abraão chorando e pensando assim, ou falando assim: eu não era nada, eu era um pagão, vivia no meio da idolatria, e esse Deus maravilhoso olhou para mim, teve misericórdia de mim, me chamou para ser uma bênção, para ser uma bênção. Ele falou que me abençoaria onde quer que eu fosse, e está sendo assim, e está sendo assim. E Abraão entendeu, é por causa dessa aliança. E Abraão então devolve o dízimo, nesse espírito de gratidão, de reconhecimento, de honrar o Senhor. Quando você dizima, você vai dar ouvido para os outros do mundo aí, ou para as outras religiões aí, eles vão falar que você está dando dízimo para o pastor, que o pastor é ladrão, que vai ser que tem, que não sei, que não é assim que eles falam por aí. É lógico, esse é o argumento do diabo para fazer você não dizimar, para você pensar que está jogando seu dinheiro fora. Mas pensa comigo, na época de Abraão, como que o ministério de Melquisedeque funcionava? Com os dízimos. Na época de Moisés, como que funcionava o sacerdócio? Com os dízimos e as ofertas. Na época de Paulo, de Jesus, como que Jesus funcionava com o ministério dele? Com as ofertas. Na época de Paulo, como que Paulo conseguia manter o ministério? Com dinheiro, das ofertas. E os dízimos também, porque em 1 Coríntios ele fala sobre isso, do sustento sacerdotal com os dízimos. E aí, você vê por isso que quando você dizima, você está honrando a Deus. Está na Bíblia isso, pastor? Está. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Honra ao Senhor. O que é honrar? É reconhecer, é dar prioridade, é dar valor, é colocar em primeiro lugar, reconhecer que Ele te ajudou muito, mais do que você podia receber. Isso é honrar o Senhor. Quando você está dizimando, você está honrando ao Senhor. Você não está fazendo troca com Ele. Eu vou dizer, porque o que eu falei agora há pouco, até brincando, mas muita gente dizima por medo. É o devorador, porque tem o devorador, mas Deus não quer que você dizime por causa disso. Ele quer que você dizime por causa do Senhor. Pertence a Ele, honra o Senhor, honre-o, porque você está numa aliança. Quando você clamou ao Senhor, Ele não te honrou? Quantas vezes você precisou dele e Ele não te ajudou? Por que Ele te ajudou? Porque Ele foi com a tua cara? Não, é porque tinha uma aliança com você. É por isso que Ele te ajudou. Ele não pode quebrar a aliança dele. É claro que o amor dele fez Ele ter essa aliança com você, mas é isso que você precisa entender. É uma aliança que Deus tem com você. Honre essa aliança, obedecendo, fazendo o seu papel, mas também honre ao Senhor, dizimando, seja um dizimista. Agora, existe no Novo Testamento uma promessa para quem tem aliança com Deus. Quando Jesus fala assim, em verdade vos afirmo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes e assim será convosco. Marcos capítulo 11, versículo 24. Crede que recebeste, tudo que você pedir oração, creia que já recebeu. Você sabe que essa palavra é para nós? Você sabe que essa palavra é para você, para mim? Você sabe que essa palavra faz parte da aliança? Jesus falou isso para quem? Para o mundo? Não, Ele falou isso para quem tem aliança com Ele. Ele falou para os discípulos dele, Ele falou para quem o seguia.
e os discípulos tinham uma aliança com ele. Ele falou para você e para mim: quando você pede algo para Deus, como é que você fica? Ai, tomara que sim, ai, eu vou ver, estou esperando, ai, meu Deus do céu, ai, se Deus quiser. Isso aí não é fé, isso aí é esperança, ou qualquer outra coisa. Fé é assim, ó, é aquilo que Jesus falou: creia que já recebeu. Veja, se você me der algo, o que eu vou fazer? O que eu vou falar para você? Ô fulano, muito obrigado. Sim ou não, gente? Porque você me deu. Você me deu alguma coisa? Você me deu uma Bíblia? Você me deu um microfone? Você me deu um cartão? Parabéns. Ela, fulano, obrigado. Por que eu te agradeço? Porque eu recebi. As promessas de Deus são assim. Ele falou que se você pedir, acredita que já recebeu. Ora, se você, e ele não diz, espera ver primeiro para depois acreditar que recebeu. Não, ele fala, pediu, já crê que já recebeu, vendo ou não vendo o resultado. Então, se você acabou de orar, como é que você vai fazer? Obrigado, Senhor. Você não vai ter que orar de novo. Você não vai ter que repetir a oração. Você vai ter que agradecer ao Senhor, porque você creu. Por isso que eu falo para você, se você entende que você tem uma aliança com Deus e Deus com você, pode descansar o coração. É por causa da aliança que Deus tem com você que você vai receber o que você pediu. Por isso que você acabou de orar, pode dar graças a Deus. Por que Abraão, quando recebeu a promessa que ia ser pai, em vez de ficar aguardando, deixa eu ver se a Sara vai engravidar, deixa eu ver se eu primeiro me animo, né, para ter um relacionamento com Sara, para depois agradecer a Deus. Não, quando Deus falou, você vai ser pai daqui a um ano, ele já começou, obrigado, aleluia, dava glória a Deus, sem ver nada, sem sentir nada. Por quê? Porque Abraão sabia que tinha uma aliança com Deus, e quando Deus fala, para quem tem aliança, ele não pode mentir. Por isso que eu falo, hoje você vai orar, e eu gostaria muito que você agradecesse a Deus de coração, assim que você acabar de pedir, e descansa. Você tem que ir embora dando pulo de alegria, vendo ou não vendo. Eu não sei o que você vai pedir, se é que você vai pedir, mas peça como quem confia. Eu tenho uma aliança. Olha só que interessante, qualquer mulher daqui, se eu pedir uma coisa para você, você não tem obrigação de fazer para mim. Eu chego para você, mulher aqui, qualquer uma aqui: ô irmã, faz uma língua de vaca para mim. A mulher vai, né? Por educação pode até falar, né? Tá bom. Mas fica esquisito, né? Eu também não vou pedir, evidentemente não peço mesmo. Mas suponhamos que fosse assim: língua de vaca. Pastor, eu não... Por que tem que fazer língua de vaca para o senhor? Fala para a sua mulher fazer. Aí sim. Na Rosa, faz uma língua de vaca para ela. Faz sim, dá o dinheiro que eu vou lá comprar. Beleza. Veja, por que eu posso pedir com confiança para ela? Eu sei que ela vai fazer. Por que eu posso pedir com confiança que eu falo assim, Ana Rosa, quarta-feira eu quero comer língua de vaca, você faz? Eu pergunto, né? Mas às vezes eu não pergunto. Eu falo uma língua de vaca quarta-feira. Beleza, deixa o dinheiro aí que eu vou lá comprar. Por que eu posso pedir com tanta confiança para ela? Porque eu tenho uma aliança com ela. E se ela pedir algo para mim, eu vou dizer, eu também vou ter que atender, né? Nem sempre, né? Às vezes depende da situação, né? Mas assim, é lógico, eu vou ter que fazer aquela... Por que ela chega com confiança para me pedir algo? Porque tem uma aliança comigo. Veja, você, outra mulher, não tem obrigação nenhuma comigo, porque não tem aliança comigo. Mas ela tem. Então estou só usando esse exemplo para tentar fazer você entender que você tem uma aliança com o Pai. Então você pode chegar para Ele e falar assim: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor esse milagre, eu peço ao Senhor essa porta aberta, eu peço ao Senhor essa bênção grande aqui, em nome de Jesus. Acabou de orar, você vai falar assim: obrigado, Senhor, pela minha resposta em nome do Senhor Jesus. Esse é o tipo de fé que faz com que Deus age em seu favor. Agora, para poder encerrar aqui, pega a sua Bíblia e vai lá para Hebreus capítulo 6, por favor. Olha, antes da gente ler, eu vou explicar uma coisa para você. Eu falei agora há pouco de templo, né? O templo de Salomão. Antes de ser o templo, era o tabernáculo, mas o esquema era o mesmo. Era um local, presta atenção aqui, gente, presta atenção. Era um local assim, tipo um retângulo. Tenta ver o mapa, de cima para baixo. Um retângulo, dividido em 2 compartimentos, dividido por uma cortina grossa, espessa, chamada de véu. Nossa, pastor, mas
Véu é fininho. O véu é fininho, mas aquilo é chamado de véu. Então, véu é alguma coisa que cobre ou que separa, tá? Então, aqui estava o tabernáculo ou o templo, a cortina ou véu separando. Na entrada, vamos colocar aqui embaixo a entrada aqui, né? Aqui ficavam alguns utensílios do tabernáculo. E nessa outra parte mais fechada, separada pelo véu, pela cortina, ficava a arca da aliança. Dentro da arca ficava os pães, o maná, ficava também a vara de Arão e ficavam as pedras do testemunho. Aquele lugar era chamado, a tampa que ficava em cima da arca era chamada de propiciatório ou trono de misericórdia. Por que trono de misericórdia? Porque era o local onde Deus ficava, era como se fosse o trono de Deus ali. E quando um sumo sacerdote, uma vez por ano, e só ele podia entrar, entrava naquele local, ele aspergia o sangue sobre aquela arca, os pecados do povo estavam perdoados. É a misericórdia de Deus. Veja, Deus é misericordioso. Agora entenda bem, aquele local, separado pela cortina, era a habitação de Deus. Você sabe que aqui na terra, Deus mandou fazer um tabernáculo, simbolizando o que já havia no céu. No céu tem um templo, no céu tem o tabernáculo, no céu tem lá o local onde Deus fica, onde o Pai fica, onde o Filho fica. Por isso que a Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus está assentado à direita do Pai, nas alturas, lá naquele lugar, no santo do santo celestial, como diz a Bíblia. É lá que Jesus está. Quando Jesus ressuscitou aqui da terra, ele pegou o sangue dele, levou lá e se assentou lá. É lá que ele está, além do véu. Quer dizer, lembra da cortina que separava os dois locais? Porque era um local tão sagrado que Deus estava ali. Então, no céu é assim, existe esse local e é lá que Jesus está. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque olha o que diz o texto aí. Hebreus capítulo 6, versículo de número 19, o autor fala de uma esperança, tá? Olha aí então, 6:19, a qual, essa esperança, né? Temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Além do véu é esse lugar, o santo dos santos, onde Jesus está hoje. Versículo 20, aí ó, onde Jesus, como precursor, quer dizer aquele que vai primeiro, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha para cá, por favor. Aonde que Jesus está? Além do véu, lá no santo do santo celestial, no lugar onde Deus está. É o lugar de Deus lá. Só que a Bíblia diz que Jesus se tornou o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Não foi aquele sacerdote para quem Abraão entregou o dízimo? Sim ou não? Gente, Abraão entregou o dízimo para o Melquisedeque, que já representava Cristo. A Bíblia fala que os crentes têm que seguir os passos de Abraão. Agora presta atenção, aí entra uma parte muito importante que você como dizimista tem que entender. Quando você devolve o dízimo, eu falo devolve porque o dízimo pertence ao Senhor. Quando você devolve o dízimo, você não está dando algo, uma ajuda para a igreja, porque o dízimo é do Senhor. Você não está doando alguma coisa. Quando você entrega o dízimo, somos nós que recebemos. Pastor Alain, outro pastor que está aqui, a gente administra. A gente faz, compra, paga as coisas, paga as contas, compra imóvel, constrói templo, né? Dá manutenção, mantém a porta aberta, ganha almas para Jesus. A gente administra. Então somos nós que recebemos, mas usamos, revertemos para a obra de Deus. Homens mortais. Mas na realidade, não somos nós que estamos recebendo. Fisicamente somos nós, mas espiritualmente, quando você devolve o dízimo, sabe para quem que você está entregando? Leia o texto. Agora você pula para Hebreus 7, capítulo 7. Capítulo 7. Leia comigo o versículo 8. Aliás, aqui, aonde? Aonde? Aqui. É aqui ou ali? Aqui na terra. Aqui é uma palavra de localização, tá? É local, de espaço, tá? Aqui são homens mortais os que recebem
Aonde que está escrito isso, gente? No Novo Testamento, não é? Aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, na onde? Ali, aquele de quem se testifica que vive. Gente, quem é que vive para sempre? O Senhor Jesus. Está falando de Jesus aqui. Presta atenção. Ele fala assim, ó, aqui é posição, não é nesse texto, naquele texto, é posicional. Aqui na terra, homens mortais recebem dízimos, mas ali é outro lugar. Olha, vem aqui perto de mim. Onde é que está tal coisa? Ah, está ali, longe de mim. Aqui na terra, homens mortais recebem dízimos. Ali onde Jesus está, no alto, onde Jesus vive, como diz o apóstolo Paulo, lá está Jesus. E quem recebe os dízimos, na realidade, é Jesus. O mesmo que recebeu, representado por Melquisedeque, os dízimos de Abraão, é aquele que recebe os dízimos hoje. Ou seja, quando você dizima, você está entregando nas mãos do Senhor Jesus, embora sejamos nós, os homens mortais que administram, mas espiritualmente é Ele que está recebendo. E você sabe o que acontece? Quando você entrega na mão daquele que vive para sempre, acontece com você o que aconteceu com Abraão. Abraão, depois que ele entregou o dízimo, ele foi cada vez mais abençoado, livrado, correspondido na sua fé. É isso, gente. Porque não é por causa do dízimo em si, mas é por causa da atitude de Abraão, que através do dízimo reconheceu o Senhor como aquele que fez uma aliança com ele. Então, quando você dizima, você está também confirmando: eu tenho uma aliança com o Todo-Poderoso. E nessa aliança você pode clamar, você pode orar, você pode invocar, e Deus vai te ouvir. Amém, pessoal? É dessa maneira. Olha, seguinte, antes da gente continuar, a Márcia, vem cá, a senhora que contou para mim, eu quero que a senhora fale aqui então. A Márcia, a senhora falou para mim outro dia uma bênção que a senhora recebeu, né? Aham. Quanto tempo vocês estão na igreja? Já vai para 6 anos. 6 anos. A senhora veio primeiro, né? Aham. Aí o marido vinha até na porta, trazer a senhora, depois ir embora, é isso? E ir embora. Fez uma visita, aí começou a vir. Aí ele não parou mais de... Parou mais de vir, né, Adriana? Sim. Aí a filha veio junto, Veio. o genro também. Aham. E os netinhos vêm de vez em quando. De vez em quando. Aí, o esposo foi batizado com o Espírito Santo, Foi. tempo atrás. Há um tempo É atrás. isso, Adriana? O senhor contou a sua bênção, né? Contei. Eu recebi a bênção. Faz quanto tempo que o senhor é batizado com o Espírito Santo? Acho que está fazendo um ano. Começo do ano. Então vai fazer um ano já, mais ou menos, né? Aí a senhora disse que a filha também recebeu. É isso, Bruna? Foi batizada com o Espírito Santo? Amém. E aí quando foi domingo retrasado, a senhora foi batizada com o Espírito Santo também. Fui batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, a senhora estava buscando por isso, né? Estava buscando. Acreditou na promessa. Acreditei. Tem gente que não acredita, viu, gente? Falar em língua, não acredita. Ué, Paulo não fala isso? O evangelho é o poder de Deus para quem? Para quem crê. Para quem não crê não é nada. É paciência, né? Mas quem crê, recebe. E aí a senhora falou que estava buscando por isso, né? Estava buscando. A senhora começou a achar que precisava orar mais, né? Com certeza. Começou a orar mais. Comecei a orar no meio da noite, a hora que eu acordava. E no meio do dia, toda hora eu ia lá no quarto, lia um versículo da Bíblia, enjoelhava, orava. E fui orando e buscando. A senhora falou para mim que ora junto com o seu marido. Oramos juntos, Ó, de joelho, nós, dois se ajoelham lá e oram. os dois juntos. Pensam, hein? Olha, às vezes o marido tem vergonha de orar com a esposa, não ora junto, cada um num canto, né? Tudo bem, tá orando, mas não é o ideal, né? Por que vergonha de orar juntos? Mas oram juntos. Bom, aí essa atitude de orar mais, aí fez com que a senhora crescesse, aumentasse a sua fé, né? Aumentou minha fé e a vontade de orar mais. Aí até que foi domingo retrasado, a senhora veio na igreja, chegou no altar, e o que aconteceu? Aí eu estava orando, agradecendo, eu estava só agradecendo a Deus. Aprendeu, né? Aprendi. Agradecendo, do nada eu fui falar: Jesus, obrigado. Aí já Enrolou a língua. falou a língua. Enrolou é modo de falar, tá, gente? A língua parece que ela quer falar sozinha, né? Sim, e Começou a falar em línguas. comecei a falar em línguas. Como é que foi a sensação? Ai, a sensação foi maravilhosa, uma vontade maior de orar mais.
de agradecer mais. A senhora até estava chorando ali domingo, contando para mim, né, de felicidade, de emoção, né, por ter sido batizada com o Espírito Santo, é isso? Foi. E de lá para cá, o que a senhora sentiu de mudança? Uma mudança, assim, uma vontade de cada vez orar mais, de buscar mais pela palavra. Aumentou o amor por Deus, né? Com certeza aumentou mais. Quer dizer, hoje está a senhora convertida, batizada nas águas e batizada com o Espírito Santo, falando em línguas. Com o Espírito O Santo. marido também, e Também. a filha também. Também. Os 3 batizados no Espírito Santo. Os 3 Deus batizados. cumpriu a promessa dele. Cumpriu. Uma aliança, né? Com certeza. Abençoado. Fui abençoado. E outras bênçãos que recebeu também. A senhora me contou um monte aí. Muitas bem. E tudo mais, né? Ó, A Bruna também, que ela vai contar logo. logo ela vai contar. E valeu a pena buscar, né, irmã Márcia? Nossa, e como valeu. E hoje a vida de oração é aquela vida abençoada, né? Ora, e quando vai orar, ora em línguas também. Com certeza. Palmas para Jesus, gente. Graças a Deus. Se eu não achar... Ah, tá ali. Eu já vi. O senhor ia contar outro dia, mas eu quero que o senhor conta hoje. Isso, tá mancando, né? Mas tá com os 2 pés, né? Graças a Deus. Por que eu estou dizendo isso aqui? O Isaías aqui, nome de profeta. Amém. Graças a Deus, né? O Isaías daqui está com uma botinha, né? Mas está caminhando e está melhorando, né? Mas você não imagina o que ele passou. Há um mês, mais ou menos, Um mês atrás, mais ou menos. o senhor estava trabalhando, Sim, eu fui tirar leite cedo, umas 4 horas da manhã e... retireiro. antes de entrar para o serviço, certo, né? Aí eu fui separar um bezerro que tinha nascido lá e a vaca veio me pegar. E não tinha para onde correr, eu pulei a porteira. A hora que eu pulei, o prego entrou no meu pé, atravessou Parou o pé, o pé, prego enferrujado. enferrujado. Aí, ó, pensa comigo, tava de sapatão tudo, né? Tudo normal. O negócio foi tão diabólico, né? Não, Tem coisa que você fala, parece que foi feito. tem coisa que você fala assim, isso aí foi mandado. E aí pode ser mesmo, né? Só que olha só, pisou no prego, varou o sapatão e a outra ponta apareceu em cima. Deu para cima do pé. Aí correu pro médico, logicamente, pro hospital, né? Isso foi 4 horas da manhã, só que não tinha ninguém, né, na roça. Daí eu fiquei até às 7 horas da manhã. Chegar alguém ali. Aí o patrão chegou, tirou com o alicate. Aí fui para São João. Doeu. Tirou com o alicate. E com a mão, eu tentei tirar com a mão, não saía. Ele tentou também, não saiu. Medonha. Tortou lá dentro. Além de ter entrado, ele tortou lá dentro. De um lado e saiu do outro. Isso não é o pior. Pior que aconteceu depois, né? Então, daí eu fui para São João e de lá me mandaram para cá, porque eu não tinha tomado a vacina de teto e tal. Só que nisso foi na segunda-feira. E na terça eu levantei normal, coloquei o sapatão e fui trabalhar. Nossa, aí já começou a latejar o pé, inchar. Infeccionou tudo, né? Estava infeccionando. Aí voltei para cá, para a cidade. Aí teve que cortar o sapatão com a tesoura, tudo. Aí... O senhor foi com o seu pai, inclusive, no médico lá, né? Isso. Qual que foi a notícia que o médico deu? Ele deu 7 dias para tentar tirar a bactéria, que era até na quinta, para na sexta amputar o pé. Estava marcado para amputar o pé. Tinha que amputar o pé, porque senão teria que tirar a perna inteira. O médico falou, ele falou lá que geralmente já manda lá para marcar para poder fazer a amputação, para não subir, né? Ele falou assim, a gente já marca a cirurgia para já eliminar a bactéria, para não pegar no osso, para não ir subindo, né? Quer dizer, para eliminar a bactéria vai cortar o pé, né? Segundo a medicina, né? Gente, pelo amor de Deus, parou para pensar que zebra que é isso? O diabo vem mutilar o templo do Espírito Santo? Não pode, né? Só que aí, graças a ter uma aliança com Deus, né? O que aconteceu? Aí eu falei, não aceito, né? Não vou aceitar. Ele deu 7 dias deles lá, fez um tratamento com um remédio lá de quem tem câncer. Nossa, negócio... Meu Deus do céu. O médico não acreditou. Não, ele falou assim, mas vamos tentar. Vamos tentar. Eu falei, não, a vitória é minha. O pé, eu nasci assim, com os 2 pés, não vou aceitar. O senhor ligou para mim um dia, mandou uma mensagem, né? Isso, mano. Explicando porque que não veio na igreja, tal, explicou o que havia acontecido, né? O pé estava desse tamanho, estava um pão, né? Parecendo uma rosca, né? Aí o pastor, né, deu a direção com o Espírito Santo, falou, ó, coloca o pé na água, né? Vamos fazer uma oração, joga um sal em cima e tal. Só que assim, já estava tudo necrosando, sabe? Tava ficando preto. A foto estava feia, o senhor mandou a foto. Tava feio. Veja aqui, olha o que ele falou, segundo a direção do Espírito Santo. Gente,
O Espírito Santo dá uma direção para cada um. Não queira colocar o Espírito Santo numa caixinha e falar, ele pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Ele fala o que ele quiser. Só que você tem que dar a direção. Jesus não ensinou assim? Como que Jesus curava as pessoas? Sempre do mesmo modo? Não. Um ele curava falando, o outro ele curava colocando a mão, o outro ele curava colocando saliva, o outro ele cuspiu na terra, fez um lodo, passou no olho do cego, mandou o cego se lavar e o cego voltou enxergando. Uns tocavam na roupa dele. Eram vários modos que o Espírito Santo dirigia Jesus a fazer. Por isso que quando ele mandou aquilo para mim, na mesma hora veio no meu coração. Eliseu jogou sal na água e a água foi purificada, não foi? Falei para ele, pega o sal, mesmo que seja refinado, não tem problema, bota na água, enquanto eu vou mandar. Aí mandei uma oração para o senhor, né? Daí eu fiz a oração juntamente com o pastor. E assim, tinha que sair aquele líquido, né? Tipo uma drenagem, né? E só que não saía, tudo que fazia, todos os remédios que tomava, não saía. Ele só ia subindo e inchando. Aí naquele momento, parece que depois de uns 40 minutos, né? Rapidinho. Já mandei pro pastor que já começou a sair. Vazar tudo aquilo lá. Começou a vazar tudo para fora, começou a expelir uns sangue, pus, água. Ele mandou as duas fotos para mim, antes da oração, acho que não deu nem 40 minutos. Ele mandou outra foto, né? Olha, é a aliança com Deus que faz isso, gente. O nosso Deus é poderoso. Não tem ninguém que pode ir contra Ele. Mas você tem que estar firme na aliança. Porque é outra coisa também. Todo momento, Ele pediu oração, né? Se está com problema, você pede oração. Todo momento. Não saiu uma palavra da boca dele de derrota. Eu vou morrer. Não, ele falou, pastor, o nosso Deus é maior. Deus é poderoso. Isso aqui não vai me derrubar. Não é isso? Foi, a todo momento. Desde a partir do momento que o médico falou ali pro meu pai, pra minha mãe, que eles avisam, fala como se fosse, né, tudo normal. Eles falaram assim, a gente vai ter que fazer uma amputação, no máximo até na sexta-feira, né, mas vamos fazer esse tratamento. Nossa, na hora ali eu já, não me, assim, lógico, dá uma assustada, né, você não está esperando. Aqui é pesado. Momento nenhum. Não aceitou no coração. Momento nenhum, me entreguei, nada. E depois que passou esse tempo todo, o que o médico está dizendo do seu pé? Nem ele está acreditando, né? O dia que eu voltei lá, ele falou assim, e aí, tá pronto? Eu falei, tô pronto, tô novo de novo. Deus renovou. Aí a hora que ele olhou, ele ficou assustado. Porque ele falou assim, mesmo eles fizeram um corte, né, para tentar fazer a drenagem, só que não drenou. Não saía. Agora, a medicina, cortando, não drenou. Uma oração que você faz na fé da aliança com Deus, Deus põe a mão ali, ó, vaza tudo. Abençoado Isaías. Nossa, pé restaurado. Em nome de Jesus. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Você recebeu a palavra de Deus, sim ou não, gente? A palavra de Deus é pura e é simples. Tem uma aliança com Deus. Tem os seus direitos, mas tem os seus deveres também. Medita de coração sobre isso. A gente sempre fala, olha, Deus ele é misericordioso, Ele não obriga ninguém a fazer nada que não queira fazer. Ele dá a direção. Reflita sobre isso. Deus quer o teu bem e nunca o teu mal, tá? Amém? Feche os seus olhos então. Pai santo e amado, glorioso, poderoso, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, meu Pai. Pai, batiza essas pessoas no Espírito Santo. Batiza essas pessoas que pedem a ti. Enche essas vidas no teu Espírito. Enche com o teu poder, meu Pai. Enche com a tua presença. Enche com o teu poder, meu Pai amado e santo. Renova, recaço, declomadora, palabada, cabada, baixá. Ordarabaxion, colamandori, glabashibigavasso. Arrovashebe, crasho, namanamanabaxé. Rabaquiato, remengalabasso, becovasso, della bassuria, alabassa. Manduba, Riebecovassai, Lei, Reminentio Iacovashibia. Glórias a ti. Batiza, Senhor, com teu Espírito Santo. Enche com teu Espírito. Batiza, Pai, na linguagem dos anjos. Aleluia, aleluia. Enche, meu Pai, enche com a tua presença. Agora renova, 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 renova. Enche, meu Senhor amado. Vem para curar, vem para libertar, abençoa. Raça e comandalabashibia. Glórias a ti, glórias ao Senhor. Rebebe shenenoma, reakova sobe la bashai, ondo basibi kalabashim, ambo rebeshianto la manaba la bashibia. Arrofashibi clavia tola basabia. Pode abrir a tua boca, pode abrir a tua boca, abra a tua boca, pode abrir a tua boca, abra a tua boca. Fala na linguagem dos anjos, na linguagem dos homens, mas fala
Creia, o Senhor está enchendo você agora. Aleluia, enche agora, Espírito Santo, renova agora. Aleluia, batiza, 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 batiza. Ando, arrebebemexendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Receba a sua cura, receba a sua cura, receba a sua cura, receba a sua cura, receba a sua cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba o batismo no Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Romanova e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Vem, Espírito Santo, vem enchendo, vem batizando, vem abençoando, libertando, quebrando correntes do mal, fazendo, meu Pai, essa vida livre, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Pode orar, pode orar, pode falar, pode falar, pode falar, pode receber a tua cura. Receba o teu milagre agora. Põe a mão em cima da enfermidade, porque ela vai queimar agora. Ela vai queimar agora. E está queimando, está queimando, está queimando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ropiando na mandar calabashibi kovasho, artarabashubikam, amprepepea yarokovaseri atolabashibi ando kamana. Glória a Deus, erebesovia colomandala labasubia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quando o vento soprar, alegremidei, fechando aqui a tola mandária.